E aí, beleza? No último vídeo eu falei sobre a importância para o investidor de entender as demonstrações financeiras das empresas, porque é ele que vai te dar o guia de saber como que a empresa está no momento atual. E se você não viu ainda, é só clicar nesse link aqui. Mas nesse vídeo de hoje eu quero fazer com você, na prática, a análise do Statements of Income de duas empresas americanas, a Microsoft e a Costco. Então, se você pretende investir em alguma empresa e ainda não entende nada desses documentos, fica comigo e assiste até o final que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Então, vamos começar analisando a Costco. Ela é a terceira maior varejista do mundo. E antes da gente partir para o Statements of Income, vamos entender como que ela ganha dinheiro e qual que é o modelo de negócio dela. Hoje ela tem um valor de mercado de 164 bilhões de dólares. Ela tem 273 mil funcionários espalhados nas suas lojas, que são 795 pelo mundo todo, mas a maioria é nos Estados Unidos. E ela tem um modelo de negócio bastante peculiar. Ela vai ter os seus produtos, é uma rede de supermercados basicamente, que são os menores preços possíveis. Então a gente nota que ela trabalha com uma margem na comercialização dos produtos bem apertada, muitas vezes nem obtendo lucro ali nessa comercialização. Quando a gente vai analisar os resultados dela, a gente vê que basicamente os lucros vêm da assinatura. E uma fortaleza que a empresa tem quando ela possui uma grande quantidade de clientes no seu banco de dados é conseguir fazer uma análise de perfil de consumo. Assim ela vai melhorando cada vez mais os serviços e produtos que ela vai oferecendo. E outra oportunidade pode ser ela fazer campanhas publicitárias de acordo com o seu perfil de consumo, de acordo com aquilo que você está acostumado a consumir, por exemplo. Então agora que a gente entendeu como que a empresa ganha dinheiro e qual que é o modelo de negócio dela, fica mais fácil da gente entender o Statements of Income, que é o nosso demonstrativo de resultado do exercício, que no caso eu peguei do último trimestre de 2020 aqui da Costco. Então na DRE, a primeira linha que aparece é as receitas. No caso aqui da Costco, ela divide em duas, o Net Sales e o Membership Fees. Essas receitas, a primeira corresponde às mercadorias que ela comercializa e o segundo ao seu clube de assinaturas. Isso vai totalizar 43 bilhões de dólares. Logo em seguida, a gente consegue ver os custos que ela teve na sua operação. E a gente vê que o principal custo dela é justamente o Merchandising Costs, que é o custo com as mercadorias vendidas. São os custos que ela teve para obter os produtos que ela vai fazer a revenda, que correspondeu a 37 bilhões de dólares. Logo em seguida, a gente tem o Selling, General and Administrative, que são as despesas com vendas gerais e administrativas, que é de 4,2 bilhões de dólares. Em seguida, a gente tem o Pre-Opening Expenses, que são as despesas que ela tem com a abertura de novas lojas. E no final a gente vai ter o resultado operacional, que é o Operating Income, que é o resultado que a empresa obtém a partir da sua operação, não levando em consideração aquilo que ela gasta com o pagamento de juros e o pagamento de impostos. Logo em seguida a gente vê o Interest Expenses e o Interest Income, que são os juros que ela teve que pagar em relação às suas dívidas e o juro que ela recebeu das suas aplicações financeiras. Então ela pagou de juros 39 milhões e recebeu 29 milhões. Com isso, a gente consegue ver que ela tem uma dívida bastante controlada, já que esse valor significa muito pouco em relação ao seu resultado operacional. Aí depois vão vir os income taxes, que são os impostos que ela tem que pagar em relação ao seu lucro, e finalmente a gente chega no lucro líquido, que foi de 1 bilhão 166 milhões de dólares, e um lucro por ação de 2,63. Então, a gente consegue com esses dados já saber qual que é a margem bruta dela, que deu 3,38%, porque a gente dividiu o resultado operacional em relação à sua receita. E quando você divide o lucro líquido pela sua receita total, a gente chega na margem líquida, que no caso foi de 2,75%. Essa margem é uma margem muito apertada e o investidor ele tem que estar consciente disso antes de investir na Costco. Agora, você pode olhar para essas margens apertadas assim, tão pequenas, e achar que isso é um ponto negativo da empresa. É claro que cada um faz a sua interpretação e escolhe a sua estratégia de investimento, mas eu entendo que essas margens pequenas, elas funcionam como uma barreira de entrada, porque imagina você querendo abrir uma concorrência com a Costco e tendo que abrir diversas lojas e negociar com os fornecedores para conseguir margens tão pequenas. Então, para conseguir algum lucro em relação a essa operação e esse modelo de negócio, você vai precisar de um ganho de escala.
Isso quer dizer que você vai precisar de um volume altíssimo de vendas para conseguir diluir aqueles custos fixos que você tem na sua operação. E para mim, a prova de que essas margens da Costco é uma vantagem para ela é os resultados do lucro líquido que ela vem apresentando ano a ano, independente do ano de crise ou não. A gente consegue ver que desde 2005 ela vem com os lucros líquidos crescendo sem parar. Com isso, ela passou pela crise de 2008 e justamente agora na crise de 2020 ela teve um resultado maior ainda. Porque é justamente nessas ocasiões que os consumidores buscam produtos cada vez mais baratos. Agora vamos falar um pouco da Microsoft. Hoje ela tem a quinta marca mais valiosa do mundo. Ela foi fundada lá em 1975 com Bill Gates e o Paul Allen. Ela é bastante conhecida pelo seu sistema operacional Windows e também o pacote Office, que é o Word, o Excel ou o PowerPoint, por exemplo. Mas hoje ela vai muito além disso. Ela é um conglomerado de tecnologia que engloba tanto hardware quanto software. Ela tem periféricos, games e outros tipos de soluções corporativas. Mas o que está brilhando mesmo o olho dos investidores e já entregou bastante resultado e está superando as expectativas é a sua solução de computação em nuvem. E caso você não saiba o que é computação em nuvem, são basicamente serviços de armazenagem e processamento de dados. Por exemplo, quando você está acessando o Instagram, o Facebook ou até mesmo o YouTube aqui, você está utilizando esse tipo de serviço. E a gente vê que as empresas hoje de diversos setores vêm migrando cada vez mais para usar esse tipo de computação. E a Microsoft tem a Azure, que ela vem competindo diretamente com a AWS e a Google Cloud nesse tipo de modelo de negócio. Então, analisando a DRE da Microsoft, a gente vê que ela teve como receita em produtos 19 bilhões de dólares, junto com a sua receita de serviços de 23 bilhões, totalizando 43 bilhões de dólares, quase o valor que a Costco teve. Só que a gente vai ver que os custos da Microsoft são totalmente diferentes, o que vai gerar para ela margens muito mais expressivas do que o que a Costco tem. A gente consegue ver que ela teve uma despesa com os seus produtos de 6 bilhões e com seus serviços de 8 bilhões, totalizando o custo de produtos vendidos de 14 bilhões. Essa linha de Research and Development são as despesas que a empresa teve com pesquisa e desenvolvimento, que são muito importantes numa empresa de tecnologia. A gente vê que a Microsoft investiu quase 5 bilhões de dólares nesse período. Aí logo em seguida você tem despesas de vendas com marketing e despesas administrativas. E com isso a gente chega num lucro operacional de quase 18 bilhões de dólares. Esse valor de Other Income já é o resultado também financeiro da empresa, que é o valor dos juros que ela teve que pagar, você somando isso com o valor dos juros que ela recebeu. A gente vê que o resultado é positivo, ou seja, ela mais recebe juros de aplicações financeiras que ela tem do que paga sobre a dívida que ela tem. Só com esse valor a gente já consegue saber que a dívida dela é bastante tranquila. Aí ela pagou quase 3 bilhões de dólares em impostos e chegou finalmente no lucro líquido de 15 bilhões 463 milhões de dólares e um lucro por ação de 2,5 dólares. Então, fazendo as nossas continhas para chegar na margem bruta e na margem líquida, a gente vê que ela teve uma margem bruta de 67% e uma margem líquida incrível de 35%. A gente vê o tanto que isso é diferente de uma empresa de varejo, por exemplo, que é o caso da Costco. E se você fizer a análise horizontal da Microsoft, pegando anos anteriores, você vai conseguir ver que ela é uma empresa bastante resiliente também. E eu quis trazer essas duas empresas com modelos de negócio e setores tão distintos para conseguir provar que não é só olhando para os números e margens que você vai conseguir enxergar as vantagens competitivas que uma empresa tem. Porque no caso da Microsoft, o que garante para ela essas margens tão altas é justamente o investimento em tecnologia e torna esses produtos cada vez mais escaláveis. Ou seja, uma vez que ela investe em pesquisa e desenvolvimento e consegue encontrar a solução ali daquele software, ela consegue adicionar novos clientes com um custo muito baixo. Agora, as demonstrações financeiras não é somente o State of Income, que é a DRE. Ela também tem a demonstração de fluxo de caixa e o balanço patrimonial. E pensando em entender melhor em detalhe todos esses documentos lá das empresas dos Estados Unidos, eu criei um e-book que é totalmente gratuito, que ele vai percorrer essas linhas e vai te contar exatamente como interpretar cada uma delas.
Esse e-book é totalmente gratuito, o link dele tá aqui na descrição aqui embaixo. Então se você curtiu esse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque eu vou continuar essa série sobre como interpretar os resultados das empresas. E eu tenho certeza que é isso que vai te ajudar a se tornar um investidor melhor. E até o próximo vídeo.